Está entrando no ar Radiola Literária. Olá, eu sou William Gonçalves e sejam bem-vindos a mais uma edição do Radiola Literária. E no programa de hoje iremos apresentar o conto Uma Noite em Outra Vida, que foi enviado por Amanda Morielli Leite Rocha. Amanda tem 20 anos e é natural da cidade de Barra Bonita, interior de São Paulo. Ela nos disse que começou a escrever seus textos no final do ano de 2012 e define o estilo de seus contos como surreais, góticos e transcendentais. Sua inspiração vem da cultura asiática e também do trabalho de escritores celtas da era do escritor Tolkien, de O Senhor dos Anéis. Atualmente, a Amanda é estudante de programação e arte digital, sendo que futuramente pretende fazer uma faculdade relacionada à arte. E agora, vamos ouvir o conto Uma Noite em Outra Vida. Era uma visão da qual deslumbrava o meu olhar a enxergar em câmera lenta. Uma jovem percorria cautelosamente por montes vastos. Eu a via sentindo o aroma das flores e do vento que movimentava o seu cabelo solto, caindo sobre a testa e balançava lentamente o vestido branco e preto que usava. De forma inexplicável, eu apenas a avistava de longe. Quando de repente eu me tornei ela, e então me dei conta de que ela era eu. Sentia-me perdida diante do imenso nevoeiro, porém, cuja linda natureza refletia a paisagem dominada por arbustos esverdeados e gigantescos, se perdendo ao azul distante do céu. Minha mente, confusa, pouco conhecia aquele fabuloso bosque. Mas para minha surpresa eu não estava só, pois havia alguém que por lá andejava comigo. Quem era? Perguntei. Não sei, me respondeu. Apenas lembro-me dos seus deslumbrantes traços, cabelo escuro, pele clara, e em uma simpática benevolência conversávamos sobre algo. Em um piscar luminoso observei 3 jovens distantes, e, quando pisquei novamente, eles apareceram bem à minha frente. Tive medo naquele momento, e quando a minha face se desesperou para bradar, de um deles saíra apenas uma frase: "É a primeira vez aqui?" Olhei assustada para a garota que me acompanhava, e juntas dissemos: "Sim, não se assuste, não há o que temer, apenas nos acompanhe, pois logo irá escurecer." Apenas tais palavras conclusivas saíram de sua boca. Eles eram experientes naquele lugar, e nós duas, mundanas de outro mundo, pouco conhecíamos o caminho que nos distanciava do nosso lar. Desse modo, só restou mesmo acompanhá-los. Andávamos avistando aquela paisagem esplêndida da essência natural, e o destino nos levou a uma casa simples, porém aconchegante, que se encontrava em meio ao nada. No céu eu já avistava a queda da lua. Era noite quando chegamos, e então jantamos em um cômodo pequeno que se parecia a uma cozinha antiga. Eu me distraía olhando para a janela e observando como a noite soava diferente naquele lugar, que era frio e âmago. A chuva que caía fazia um barulho sobre o telhado que até acalmava minha preocupação quanto ao modo de voltar para casa. Foi então que levantei e andei em direção ao outro cômodo, que também era pequeno. Sentei num sofá, onde fiquei fitando o teto enquanto minha mente pensava em tudo que vivera ali. Ouvi as vozes deles conversando na cozinha,
e o som da chuva que se misturava com os meus pensamentos confusos de lembranças dessa vida. Eu sabia que tinha que voltar. Lembrava-me daqui enquanto estava lá, e pensava que a minha mãe deveria estar preocupada quanto ao meu sumiço, pois eu sentia que o fardo da minha vida não me acompanhava mais, não estava mais em mim. É como se o vínculo existente entre esse mundo e eu houvesse se rachado. Isso fazia com que eu visse a minha vida em imagens como se fossem apenas fotografias. A sensação era de ter ficado tudo para trás e nem mesmo os problemas da minha vida faziam efeito ali, no lugar de onde eu estava. A verdade é que eu estava tão distante que não sabia como voltar para a minha própria vida. Eu apenas compreendia que se eu permanecesse lá, minha família e tudo que eu vivia aqui nessa vida ficaria mesmo para trás. Embora fosse triste aquela sensação de último adeus, para mim aquilo não se parecia nada com a morte que todos a descreviam. Percebia que o mundo havia me feito tão ignorante ao conceito da morte que naquele momento eu já não sentia medo, nem mesmo de morrer. Apenas uma profunda paz se instalava em meu ser, mas havia algo em mim que ainda me dizia para voltar. Foi então que senti o sofá balançar. Quando olhei, notei que um dos moços havia sentado ao meu lado. Ele fixou seus olhos nos meus, e no silêncio eu apenas perguntei: "Você sabe como voltar?" E ele somente disse em resposta: "Claro!" Em seguida, ele soou um ar irônico, como se zombasse de minha inocência, por ter feito tal pergunta. Minha mente ficou ainda mais confusa quando lhe perguntei por qual motivo ainda não houvera voltado. Em suas conclusivas palavras, ele explicava que preferia continuar naquele lugar. Dizia que não gostava daqui, desse mundo, dessas pessoas. "Mas e sua família?" perguntei rapidamente, enquanto ele interrompia o término de minha frase. "Eles sabem que eu estou aqui, porém, uma vez ou outra eu retorno para ver como o mundo caminha." Eu estava confusa. O meu raciocínio lógico tentava compreender como pudera a família dele saber que ele estava naquele lugar e como ele conseguia voltar às vezes. "Então, por favor, como eu faço para voltar?" Essas foram as palavras cercadas de desespero e esperança que saíram de minha boca. Com um sorriso sobre a face, ele pegou um livro. Ele o abriu e leu um trecho em voz alta que apenas dizia sobre um monte vasto e um ritual da natureza, relembrando culturas antigas. Meus olhos se perdiam por notar tantas imagens ao mesmo tempo, enquanto os ruídos daquelas palavras deslizavam até chegar aos meus ouvidos. Quando meu olhar fora em direção a ele, já não estava mais lá, nem mesmo o livro, ele havia sumido. Mas eu sentia compreender as coisas que ele dissera e prometi a mim mesma que no dia seguinte eu tentaria voltar. Então, andei em direção a um quarto e me deitei em uma cama me aprontando para dormir. Lembro-me de uma coberta marrom que me cobria esquentando a minha cama. Até posso sentir o cheiro dela quando fecho os olhos para relembrar. "Você descobriu como voltar?" disse a garota que me acompanhava desde o começo daquela jornada. "Não", disse balançando a cabeça. Embora um dos moços houvesse me falado como voltar, eu não acreditava que aquilo que ele disse, totalmente sem lógica, faria mesmo com que eu voltasse. Achava que aquela tentativa seria falha, embora eu estivesse disposta a tentar o que ele havia dito no dia seguinte. A verdade é que apesar daquele lugar ser lindo, eu tinha medo de ficar lá sozinha, pois era um lugar imenso. Porém, parecia existir naquela dimensão somente os 3 moços, a garota e eu. Eles desapareciam como vulto quando bem quisessem, e a garota era a minha única companhia. Naquele momento eu olhei para o teto, lembrando-me dessa vida. Sentia nostalgia e sabia que não podia viver nos 2 lugares ao mesmo tempo, e por isso eu realmente precisava retornar. Era uma sensação de estar vivendo em outra dimensão, em outro plano, e eu pela primeira vez havia tido essa consciência. Fechei os olhos para adormecer naquela cama desconhecida, e quando acordei percebi que já estava aqui, nessa vida, deitada na mesma cama que dormi todas as outras noites.
Demorou alguns segundos até eu concluir que tudo não passara de um sonho. Após acordar, porém, eu ainda experimentava o mesmo sentimento de saudade e a vontade de voltar ainda era a mesma. Mas como? Voltar para onde? Lembrei-me da garota, queria saber se ela conseguiu voltar. Mas apenas me contentei com a dura perspectiva de que tudo não passara de fantasias da minha mente criativa. Levantei e me preparei para viver mais um dia aqui, da única vida que eu tenho, essa. Você ouviu Radiola Literária, uma realização da Rádio Digital Rio através do projeto Literatura nas Ondas do Rádio. Produção de William Gonçalves, com supervisão de Anne Lucardi. Para ouvir programas anteriores, acesse o blog do Radiola Literária, radiolaliterária.blogspot.com.br.